Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos à nossa quinta videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis. E hoje estaremos falando sobre a vida do Sansão, mais especificamente sobre o livre-arbítrio no plano divino. Nesse trimestre estamos estudando sobre os personagens marcantes da Bíblia e hoje falaremos a respeito de Sansão, quando ele usa ali o seu livre-arbítrio, um homem que tinha um voto de nazireado, alguém que tinha uma vida que era para ser totalmente consagrada e dedicada ao Senhor, mas que de repente começa a fazer escolhas que lhe trouxeram muitos danos para a sua vida. Juízes, capítulo 16, versículo 20, nós encontramos o seguinte texto. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Veja que esse texto mostra um dos momentos em que a história de Sansão muda radicalmente. Até então o Senhor o havia livrado dos seus inimigos, porém agora Sansão achava que o Senhor permanecia com ele. A força de Sansão não era propriamente dele, era do Espírito de Deus, e uma vez o Espírito do Senhor retirando-se da vida dele, ele ficou completamente desprovido desta força sobrenatural, passou a estar ou a ser como um homem normal, como qualquer um outro. Nós temos aqui os objetivos da nossa lição de hoje, que é entender o propósito do voto nazireu no nascimento de Sansão. Segundo, identificar os tropeços contínuos e frequentes de Sansão. E por último, mostrar a realidade do princípio do livre-arbítrio. Nossa leitura bíblica em classe está em Juízes 13, verso 1 ao 7. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás, terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Sansão é um israelita, filho de Manoá, da tribo de Dan. Ele nasceu quando o povo de Israel estava sendo duramente oprimido pelos filisteus, como consequência de terem feito o que era mal aos olhos do Senhor. Porque o povo estava sofrendo, porque haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Sua mãe era estéril, até que o anjo do Senhor apareceu a ela, anunciando o nascimento de um menino, um nazireu que seria usado por Deus para começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Assim, Sansão era duplamente resposta de orações pessoais e coletivas. A mãe de Sansão pedia a Deus um filho, a nação de Israel precisava de livramento, e Deus provê aí alguém que desde o ventre fosse consagrado a ele, dedicado a ele, para que pudesse o Espírito do Senhor agir na vida de Sansão de uma maneira extraordinária para derrotar os inimigos de Israel. Nosso primeiro subtópico
vai falar sobre o voto de Nazireu. Na Bíblia, Nazireu é o nome utilizado para indicar uma pessoa que possuía um voto especial. Um voto, no caso aqui, de consagração a Deus. Tal escolhido deveria seguir algumas orientações e cumprir determinadas restrições. Um pouquinho à frente a gente vai ver quais são as restrições que era para o Sansão ter seguido e que ele quebrou, que ele fez diferente daquilo que o Senhor queria ou havia dito que ele não poderia fazer, né? Todavia, em Sansão, vemos um líder escolhido por Deus, mas que escolheu uma vida cheia de contradições. Deus escolheu Sansão. A Sansão escolheu andar por veredas que Deus não prescreveu para ele andar. E isso foi o que lhe trouxe problema que custou a própria vida. Então, a vida espiritual de Sansão era muito boa. Desde o ventre, alguém dedicado a Deus, porém, com o passar do tempo, ele começa a se meter em muitas coisas, e aí a sua vida espiritual foi definhando ao ponto que ele ficou cego espiritualmente. Naquele momento que ele achava que Deus estava com ele, quando o Senhor não estava mais. Segundo tópico, uma entrada triunfal. Uma força única. Durante o período dos juízes, Deus levantou heróis nacionais com o objetivo de livrar o seu povo de seus inimigos. Um desses heróis foi o Sansão, de quem acabamos de falar agora há pouco com mais detalhes, né, que julgou Israel por 20 anos e se notabilizou por sua incrível e singular força física. Poderíamos definir o início da caminhada de Sansão como uma verdadeira entrada triunfal, uma sucessão de fatos extraordinários que atestavam que o Espírito do Senhor estava sobre a vida daquele homem. Quando desceu a Timnate para tomar uma filisteia como esposa, olha o que Sansão fez. Despedaçou um leão, né, como quem despedaça um cabrito. Veja o tamanho da força, né, que havia ali na vida daquele rapaz. E ele usou ali somente as suas próprias mãos para despedaçar esse leão. Não havia nenhum instrumento cortante ali, mas a força era tanta que ele era capaz de arrancar até membros, né, do corpo de um leão. Depois disso, após ter o seu enigma revelado de maneira desonesta, né, porque chantagearam sua esposa, matou 30 homens de uma só vez para pagar o acordo que havia feito. Em seguida, Sansão capturou 300 raposas, amarrou tochas acesas em suas caudas e as soltou nos campos dos inimigos filisteus, causando ali um grande estrago. Quando estes foram buscar vingança, Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Veja que nas mãos de quem o poder de Deus está agindo, qualquer coisa vira arma, até a queixada de um jumento. Em outro momento, quando mostrou interesse por uma prostituta em Gaza, ele sozinho arrancou os enormes portões da cidade com seus batentes. Colocou tudo sobre os seus ombros e carregou até o topo da colina que fica defronte de Hebrom. Era muita força. Era algo assim realmente fora do natural. Mas é preciso entender que performance não é tudo. Apesar desses feitos extraordinários que aumentavam a sua fama, né, Sansão começa agora a colecionar mais do que histórias sobrenaturais, mas também inúmeros princípios quebrados ao longo do caminho. Pastor, mas que lição isso tem para a minha vida hoje? Deixa eu fazer uma pausa para te passar o seguinte, olha. Sansão começou bem, mas termina mal. Tudo bem que no final da sua vida, muitas pessoas que eram inimigos de Israel morreram. Porém, Sansão morre junto. Era um cara novo. Se Sansão tem trilhado no caminho do Senhor como deveria, com certeza
seria grande o estrago que ele faria nos inimigos do povo de Deus. Só que ele começa bem, mas com o passar dos dias ele começa a desviar-se do caminho. São atos cometidos errados e não consertados. E trazendo esta aplicação para os dias atuais, para a nossa vida, você pode ter começado bem. Você pode dizer, eu amo ao Senhor Jesus, eu gosto da palavra, gosto de ir na igreja, gosto de cantar ou de ouvir alguém cantando, até me emociono e choro. Mas se você começar a colecionar erros não consertados, isso começará a te afastar da presença de Deus. Entende? Errou, procura consertar. Não apenas buscando perdão, mas buscando mudança. O que significa isso? Errei, tropecei, Deus me deu graça e me perdoou. Mas vou dobrar minha vigilância para que eu não recaia de novo. Que eu possa evitar o pecado e buscar agradar o meu Deus. Porque aqui, olha só, Sansão começa a quebrar princípios ao longo da sua trajetória. Do ponto de vista da performance, aos olhos dos homens, Sansão estava se saindo muito bem. Cara, cheio de força, ninguém parava diante dele. Sansão estava se saindo muito bem. Porém, aos olhos de Deus, o seu escolhido, se distanciava cada vez mais. Cada vez mais, Sansão ia se afastando do centro da vontade de Deus, de uma vida consagrada a Deus. Isso é problema. Não se percebe o prejuízo de um afastamento imediatamente. Mas quando achamos que tudo vai bem, mesmo a gente fazendo coisa errada, de repente, isso pode se tornar um mal irreversível. Foi o que aconteceu na vida do Sansão. Tinha livre-arbítrio, mesmo o Espírito de Deus habitando nele? Tinha. Mas o Espírito não permaneceu em Sansão até o final, porque os princípios foram quebrados, se quebrando ao ponto que seus cabelos foram cortados. E aí não deu mais para o Espírito agir sobre ele desta forma. Terceiro, Dalila. Só mais um passo para o abismo. Qual é a diferença mais segura para se manter longe de um abismo? Mais do que a preocupação com centímetros, metros ou quilômetros, a resposta ideal é: quanto mais longe conseguirmos ficar do abismo, melhor. Erradamente, muitos contam a história de Sansão apontando a formosa Dalila como quem o desvirtuou e o desviou de sua consagração e propósito perante o Senhor. Claro, Dalila teve a sua participação, né? Dalila teve a sua participação em tudo isso, mas ela não foi a única. Antes dela, Sansão já havia tropeçado de diversas formas, e pelo que se dá a entender, ele estava disposto a continuar nesses tropeços. Mas percebemos que o seu declínio e distanciamento de Deus já havia começado antes, em cada voto que ele quebrava. Não se sabe ao certo a nacionalidade de Dalila, se era uma filisteia, se pertencia ao povo de Israel ou a outro povo, não se especifica esse detalhe. O que temos de informação concreta é que ela foi subornada pelos filisteus para descobrir a origem da força descomunal de Sansão e revelar aos seus inimigos. Se o inimigo descobre a fonte da nossa força, então ele vai investir para que a gente perca esse fluxo, esse contato. Isso vale para os dias atuais. E com certeza a essa altura, o inimigo já sabe de onde vem a nossa força. A nossa força vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o que ele vai fazer? Vai nos tirar da mão de Deus? Não, ele não pode fazer isso. Ele não tem poder e autoridade para fazer isso. Então ele vai tratar de nos distanciar de Deus. Entende? Se ele sabe que a nossa força vem de Deus,
Então ele trabalha para distanciar a gente o máximo que ele puder da presença de Deus, porque aí estaremos completamente vulneráveis aos seus ataques. O lugar mais seguro é na presença do Senhor todo dia. Na semana, no final da semana, nos domingos, nos feriados, nas férias, em todo tempo, devemos nos manter na presença de Deus. Ele até conseguiu resistir a algumas investidas, né? O Sansão até conseguiu resistir a algumas investidas, mas um dia desabafou sobre a sua condição de nazireu e o significado de seus cabelos com relação à sua força singular. Entretanto, a relação de Sansão com Dalila, ou ter os seus cabelos cortados, foi só mais um passo em direção à morte. A morte do seu voto com Deus, de seus propósitos, sonhos, dons e até mesmo a sua própria morte. Acaba tudo na vida dele, né? O voto com Deus é quebrado, seus propósitos, seus sonhos, seus dons e até mesmo chega a morte física. Mas quais são os rastros de uma queda? Sansão havia desconsiderado o conselho de seus pais quando decidiu se casar com uma mulher filisteia, tendo consciência de tudo que envolvia essa decisão. Ele desobedece aos seus pais. Uma coisa que tem destruído muitos adolescentes. Uma coisa que tem arrasado muitos adolescentes. Que tem levado muitos adolescentes à destruição, a um estado difícil, uma situação muito complicada. É quando os adolescentes passam ou vivenciam um momento de revolta contra os conselhos dos seus pais. Quando eles não acatam, quando eles não consideram importante, quando eles não recebem, quando eles não aceitam o conselho dos seus pais, então, sério risco eles estão correndo, porque estão quebrando um dos mandamentos fundamentais de Deus, um dos princípios fundamentais de Deus para a vida do ser humano. Honra teu pai e a tua mãe. Se Sansão tem honrado, não teria caído da forma que caiu. Deus havia dito que ele não deveria comer nem tocar em coisas impuras, nem deveria beber vinho ou bebida forte. Mas Sansão tomou do mel que estava no cadáver do leão, que havia matado, sabendo que era impuro. Quer dizer, o nazireu de Deus não poderia tocar no cadáver. Sansão tocou e comeu do mel, né, que aquela abelha tinha colocado ali. Também fez um banquete que, segundo o modelo dos jovens da época, era regrado a muito vinho. Então, supõe-se e deduz-se que, como ele fez um banquete, o texto bíblico diz que ele fez um banquete, assim como os outros jovens faziam na época, né? Também fez um banquete que costumava ser regado muito vinho, porque não queria agir diferente dos outros jovens da época. Então, neste caso, se o Sansão faz um banquete igual dos jovens daquela época, havia muito vinho, e o nazireu de Deus não podia fazer uso de vinho. Então chegou ao ponto de deitar-se com uma prostituta, o que o nazireu de Deus também não poderia fazer. Por fim, teve a sua cabeça raspada após quebrar mais uma das ordenanças de Deus. Um abismo vai chamando outro abismo. E como sabe o provérbio nos adverte, Provérbios capítulo 29, versículo 1, citação da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, está escrito: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Guarde esta palavra no seu coração. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Uma vez corrigidos,
Uma vez repreendidos, nosso dever imediatamente é de se consertar diante do Senhor para não cairmos. Para não cairmos na desgraça, na destruição. Talvez a parte mais triste e dramática dessa história seja o registro de que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Pensou que seria só mais um erro, que não teria consequências. Assim concluímos que a cegueira de Sansão começou antes dos filisteus furarem os seus olhos. Seus olhos furados, cegueira física. O fato de ele não perceber a ausência de Deus na vida dele mais, cegueira espiritual. É quando a gente pensa que está tudo bem, quando na verdade há uma grande necessidade de nos consertarmos com Deus. Portanto, o caminho mais seguro e mais importante é que ouçamos os conselhos do Todo-Poderoso para nunca perder a presença de Deus. Quarto e último ponto. Quem tem promessa de Deus não morre? Será isso verdadeiro? Temos em alguns lugares ouvido coisas desse tipo. Não se preocupa não, quem tem promessa não morre. Bem, vamos analisar à luz do contexto bíblico. A história de Sansão nos mostra que é possível impedir as promessas de Deus para as nossas vidas. Como? Mas Deus não é poderoso para fazer? Preste atenção. Quando o nosso proceder vai abrindo mãos, delas, quer dizer, das promessas e do próprio Senhor, então é possível sim impedir as promessas de Deus. Talvez seria mais cômodo descobrir que aqueles a quem Deus faz uma promessa não morrem até que a alcance. Mas pelo que observamos na Bíblia, definitivamente essa não é uma verdade. O povo hebreu libertado do Egito nos faz lembrar disso. Veja bem, com exceção apenas de Josué e Calebe, todos os que ouviram a promessa acerca da terra prometida morreram sem alcançar a promessa. Deus começou o processo de levar o povo para uma terra que mana leite e mel. A promessa de Deus era levá-los para lá. Mas a maioria esmagadora não entra na terra prometida. Ué, Deus falhou no cumprimento da promessa? Não. O que aconteceu então? Vamos continuando. O próprio escritor aos Hebreus falou, no contexto dos heróis da fé, sobre os que morreram sem alcançar a promessa. Sabemos que a promessa destacada nesse trecho refere-se ao acesso à plenitude da revelação de Deus na encarnação de Jesus Cristo, seu Filho. Mas no caso de Sansão, fica claro que foram as suas próprias atitudes que o afastaram de desfrutar plenamente das promessas divinas feitas antes mesmo dele nascer. Da mesma forma, foi o que aconteceu com Israel. Deus fez promessa para Israel, tira o povo do Egito, começa a guiá-los para a terra prometida, porém eles não creram. E uma vez não crendo, eles começam a ter atitudes contrárias à vontade de Deus. Então ficam prostrados no deserto. Deus tem promessa para a nossa vida. Inclusive, como está escrito em 1 João, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é para você. A vida eterna é para mim, é para todos nós. Outra coisa que ele prometeu, ele disse, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Deus está contigo aí agora. Enquanto você ouve essa palavra, esse ensinamento, o Senhor Jesus prometeu estar com você. Mas, em muitos casos, isso já não é uma realidade. Por que não? Porque o homem interrompeu essa realidade com as suas práticas pecaminosas. Último subtópico, a soberania divina e a responsabilidade humana. Ser usado por Deus não é uma dinâmica unilateral, onde somos possuídos por Ele e trilhamos caminhos contra a nossa própria vontade. Pelo contrário, viver os propósitos de Deus é uma dinâmica bilateral.
Precisa ter uma pessoa disponível e disposta a estar no centro da vontade do Pai. Essa pessoa deve ser você, deve ser eu, qualquer um de nós. O Todo-Poderoso até poderia tratar suas criaturas como robôs, a fim de que sempre executasse as suas ordens. Porém, se ele assim o fizesse, não seríamos pessoas, seríamos mais para máquinas. Máquinas não têm liberdade própria, máquinas não têm felicidade, máquina não tem vantagem alguma. Por isso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Um ser muito complexo, inteligente, capaz de decidir, de escolher, mas Ele espera que nós escolhamos trilhar no seu caminho. Mas desde o início de tudo no jardim do Éden, Deus permite que o homem tenha a escolha de deixá-lo e abrir mão de seu amor, alertando sobre as consequências desse tipo de decisão. Ainda que tenha tido uma morte vitoriosa, sabemos que Sansão não precisava ter passado por toda a vergonha que passou. Sansão, como muitos, recebeu a unção, mas não honrou o que Deus lhe deu. Deus tem chamado cada um de vós e cada um de nós para sermos seus discípulos, seus seguidores e para guardarmos a sua palavra, para que a sua vontade se cumpra em nossas vidas. Portanto, não basta apenas receber promessas. Deus tem promessas grandiosas para todos, muito grandes, mas é preciso ficar na comunhão e na presença de Deus. No milagre da grande pesca, Jesus ordenou que Pedro novamente lançasse as redes. Mas sem a atitude de fé para obedecer, o pescador não teria visto o sobrenatural. O Senhor busca pessoas que o amem e obedeçam aos seus bons preceitos, com um coração voluntário e fiel. As suas atitudes condizem com a fé nas promessas divinas? É necessário condizer, porque, como escreveu Tiago no capítulo 2, verso 26, a fé sem obras é morta. E a obra da nossa fé é a obra da obediência à palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que leve você a tomar atitude diferente das atitudes do Sansão, para que você venha ser uma pessoa vitoriosa em Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.